E é isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos aí. Hoje a gente inicia mais um importante passo do projeto da Academia STEM, um projeto que tem os três pilares, né, e essa relevância que o projeto possui com relação a fortalecer a capacitação, atrair pessoas que tenham cada vez mais interesse pela engenharia, também trazer um novo método de aprendizagem para a Universidade do Estado do Amazonas, né? Lembrando que a Universidade do Estado do Amazonas é a primeira universidade pública a ter um projeto efetivo de metodologia ativa de ensino. E isso graças a esse projeto da Academia STEM, que é coordenado pelo professor Jucimar. E a relevância da conversa de hoje é justamente, dentro do pilar excelência, trazer para os estudantes da universidade, os estudantes que estão agora começando o curso de engenharia, as competências que são importantes para o mercado, né? Porque muitas vezes a formação acadêmica ela precisa ser completada, digamos assim, por algumas expertises que algumas vezes não estão tão evidentes nos cursos que são ministrados. Isso, na verdade, não é uma questão de deficiência da formação, mas sim porque, historicamente, a engenharia traz essas coisas, né? Traz que a gente é muito voltado para um aspecto técnico e algumas vezes a gente precisa complementar. E hoje a gente traz um cara que é uma referência aqui na Zona Franca de Manaus, o professor Léo Bruno. Ele é engenheiro mecânico, mestre em engenharia, mestre em administração, doutor em ciências comportamentais. Ele foi executivo que ele trabalhou em empresas de grande porte aqui no PIN, entre a Whirlpool e a Samsung. Quer dizer, é um cara que trouxe praticamente a Samsung aqui para o Amazonas, para o Brasil e para o Amazonas, principalmente, que é uma das grandes empresas aqui do Polo. Então, eu queria primeiro agradecer, Léo, pela tua presença. E eu queria que, inicialmente, você pontuasse para a gente, assim, dentro desse preâmbulo que eu fiz, qual é a importância efetiva de uma universidade ter essa preocupação com a pessoa. Porque antes de tudo isso que eu falei, você é uma pessoa, né, Léo? Então, por favor, se apresente aí para a turma aqui. Ok, pessoal, uma satisfação estar aqui com vocês para compartilharmos um pouco aí da vida de um engenheiro, né, que milita aí no campo há algum tempo e não sendo só apenas mais um engenheiro, mas de qualquer forma, começando pelo princípio, eu sou casado, tenho uma filha, dois netos, um de 6 ou 10 anos, né? E graças à engenharia eu pude dar um padrão de vida adequado para a família ao longo das décadas, né, de vida que tivemos aí. Felizmente está todo mundo bem, todo mundo escapou da Covid, pelo menos até agora, e acho que vamos escapar de vez, né, que as vacinas já estão chegando. Ok. Feito esse preâmbulo, gostaria de falar um pouquinho especificamente do Léo Bruno e sua vida de engenheiro, né? Então, eu comecei como estagiário de último ano de engenharia na Ford Motor Company, no Grande São Paulo, né? Eu era estagiário, aí depois do estágio, que você é um bolsista, né? Não é nem funcionário da empresa, eu virei um trainee, e aí você passa a ser custeado pelos recursos humanos da empresa, até que alguém te adote em alguma das áreas da empresa. Aí a Ford me adotou na área de processos, né? Processos linha, de montagem final de produtos. Ou seja, eu nasci no chão da fábrica, que eu acho um bom lugar para a gente nascer no chão das operações, né? Quer sejam fabris, quer sejam de outras naturezas. Ainda mais como engenheiro, né, Léo? Principalmente, né? E aí, o que aconteceu? Eu era um tecnicão, né? Desempenhei meu papel adequadamente lá na Ford, até que eu recebi um desafio. Me ligaram da Embraer, que tinha pouco tempo de vida, me convidando para sair da Ford e ir para a Embraer. Então, eu, que era engenheiro de processo, iria virar engenheiro de produto, ou seja, calcular avião, pedaço de avião, propor testes para cumprimento de normas aeronáuticas para poder receber o certificado de tipo, coisas do gênero. Foi aí que eu tive minha primeira experiência, onde eu percebi que não tinha uma formação adequada. Durante a fase de proposta de ensaios, né, para provar que o avião aguentava tudo em voo e em terra,
eu recebia um grupo de 12 pessoas para ajudar na montagem do ensaio, né? Colocar o avião a 3,5 metros de altura pelo toco das asas, e a fazer todo colagem de sapata só para fazer a aplicação de cargas no bicho, conforme previsto em cálculo estrutural. E conforme situações, se era ensaio de cabragem, que é levantar voo, se é picagem, que é descer, enfim. Recebia um grupo de pessoas para eu ser o responsável por organizar o trabalho delas. Eu comecei a sentir dificuldades, mas tudo bem. Superei, percebi que tinha deficiências, mas continuei na minha vidinha de técnico, um tecnicão, né? Além de ter passado pelo processo de produção de veículos, eu estava ali calculando pedaços de avião e propondo ensaios, acompanhando ensaios e fazendo relatórios de resultados para a Embraer ter certificado de tipo, né? Dos aviões que eu participei do projeto. Enfim, até que um belo dia apareceu lá na Embraer alguém da Philips, né, holandesa, e me convidando para ser executivo na Philips, na recém-adquirida divisão Valita, né, pequenos eletrodomésticos, que Valita é Valdemar Clemente, Lita Clemente, a marca é top of mind no Brasil há 60 anos. A Philips comprou a marca e a fábrica, que naquele tempo ainda ficava em São Paulo, capital. Hoje fica em Varginha, sul de Minas. E aí o que aconteceu? Eu falei para... Estou muito honrado que vocês vieram aqui me convidar para ser executivo de uma multinacional, só que eu vejo um pequeno problema. Eu sou um tecnicão. Eu nunca fui chefe de ninguém, a não ser esporadicamente, naquelas montagens de ensaios. Nunca fui chefe de ninguém. Não tenho formação na área humana. E também não tenho formação na área de gestão, né, planejamento estratégico, coisa do gênero. Porque na minha época, como até hoje é mais ou menos assim, não havia disciplinas cobrindo a parte humana e a parte de gestão. Eu falei para o entrevistador, olha, queria alertá-los, né? Estou envaidecido pelo convite, mas acho que você tem que saber que eu não tenho experiência. Eu falei assim, não, mas você foi muito bem. Léo, desculpa interromper, mas já tem uma pergunta aqui, ó. A pessoa está perguntando assim, ô Léo, mas me diz uma coisa, você teve a coragem de chegar para o cara e falar que não era capaz de fazer alguma coisa? Quer dizer... Sim, vou responder. Aí é uma questão de formação, né? Berço, que a gente chama. Na minha casa, nós aprendemos que você tem que ser transparente, né? Na vida. Não é para... Primeiro, tem que ser ético, tem que ser transparente, e você aprende em casa, em primeira instância. Deveria aprender, né? Então, eu fui honesto. Mas como ele estava muito convencido, alguém deve ter me recomendado fortemente, né? E olha que eu não era peixinho de ninguém. Recomendaram pelo que conheciam de mim, ex-professores e tal, né? Na minha graduação em engenharia mecânica. Aí eu falei, olha, eu vou aceitar o desafio. A grande, eu quero deixar claro que a única coisa em comum entre a Philips, né, e a Valita Philips aí que você está me convidando, e a Embraer é a hélice. Que aqui nós temos um avião turbo-hélice, e lá você tem ventilador, que tem hélice, e o triturador do liquidificador também chamado de hélice. É isso que tem em comum. Não, tudo bem, aí aceitei. Aí fui, né? Fui e tinha 15 almas para eu ser o gestor, né? No departamento de projeto de produtos da Valita, da Philips. Aí comecei a sentir na carne a dificuldade em lidar com gente, né? Era gente que escondia o conhecimento uns dos outros para valer mais perante a companhia, não tinha sinergia, o pessoal era estranho, mil problemas pessoais que atrapalhavam o desempenho lá do departamento. Aí, por acaso, eu, como engenheiro, recebi pelo mailing list do CREA um convite para fazer um programa de uma semana, 50 horas, de liderança. Programa de desenvolvimento de liderança. Eu olhei a ementa e falei, aqui tem coisa interessante. Falando de gente, como liderar gente, eu vou fazer esse negócio aqui. Aí peguei aquele dinheiro que você usa para pagar o supermercado, né? Sem pedir nada para a empresa. Meio macarrão, porque eu tinha leitura, né? Porque na casa era tudo em inglês. E aí eu fiz o programa, gostei e comecei a aplicar na prática o modelo de liderança situacional, que era o objeto lá do treinamento, e percebi que eu estava realmente ganhando confiança em mim mesmo e conseguindo desenvolver a equipe. Aí fiquei satisfeito, mas tive mil dúvidas, né, na aplicação do modelo. No ano seguinte, o professor em questão, americano, Paul Hersey, voltou ao Brasil para dar o Advanced. Aí, outra vez, eu fiquei sabendo pelo mailing list do CREA,
pimba, fui fazer o Advanced. E lá tirei 1000 dúvidas que eu tinha, né? E já estava aplicando o modelo e vendo que eu estava crescendo e também a minha equipe. Aí, de tanto que eu enchi lá o palestrante, ele abriu para mim, olha, nós temos lá na Universidade Americana da Califórnia, California American University, temos lá um programa para mestrado que eu recomendo que você faça. E o mestrado é em Management, Master of Science in Management. Você está falando que está com dificuldades também em gestão e tal. Eu recomendo esse programa para você. Eu falei, olha, acho interessante a sua proposta, mas eu vivo do meu salário. De quanto estamos falando e quanto tempo envolve, né, presencial? Falei assim, olha, tem que ser presencial, você tem que ir para a Califórnia e ficar lá um mês e meio na primeira ida. Na volta, você já traz o tema que você vai desenvolver a pesquisa, que tem que ser aplicado na empresa que você trabalha. E na outra ida, no ano seguinte, você vai fazer mais 6 cadeiras presenciais e vai defender a sua dissertação. Porque entre a primeira e a segunda ida, você vai ter alguém que vai ser o seu orientador, né? E você vai desenvolvendo o projeto na empresa que você trabalha, que era a Philips, né? E quando você voltar aqui, você faz as outras 6 cadeiras, precisa passar nas 12, né? E aí você defende. E foi o que eu fiz. Aí pensei que estava tudo terminado, percebi que eu aprendi muita coisa em termos de management, né? E percebi ainda que faltava alguma coisa mais vinculada a pessoas, né? Foi quando eles me convidaram. Como eu fui bem, bem avaliado, tanto nos cursos como também na pesquisa, eles me convidaram para fazer o doutorado, que era em ciências comportamentais aplicadas, aí voltado para desenvolvimento de liderança, gestão de mudança organizacional, pesquisa em organizações, cultura organizacional. Eu falei, opa, isso aí vai ser ótimo, porque é a minha deficiência maior, ainda estou sentindo nesse campo. Aí eu aceitei o convite deles, outra vez, pagando com aquele dinheiro que você usa para pagar o supermercado, não pedi nada para a empresa. A única coisa que eu pedi para a Philips foi me dar a liberdade de, além das 4 semanas de férias, ficar mais 2. Eu pago depois, não tirando férias. Né? Ô, Léo, tem mais uma pergunta aqui. A pessoa está perguntando o seguinte: poxa, mas não é obrigação da empresa pagar pela capacitação de um funcionário? Interessante a pergunta. Eu nunca fiquei esperando a empresa se mexer. Né? Conforme eu senti necessidade, naquele tempo a gente tinha um salário bastante razoável, né? Nas funções que a gente ocupava. Eu encarei, conversei com a minha esposa, falei, vou investir nesse troço, em vez de trocar de carro a cada 3 anos, eu vou investir nessa minha formação complementar. E foi o que valeu, porque com o passar do tempo eu virei um executivo diferenciado, tanto dentro da Philips, como depois fui para a Brastemp, que hoje é o Whirlpool, né? Por fim, virei o primeiro vice-presidente industrial da Samsung aqui em Manaus, que com a minha equipe eu montei a Samsung aqui em Manaus, né? Que eu já os conhecia do tempo da Brastemp, da Amazônia, porque um dos produtos que a gente fabricava aqui, por questões de incentivo fiscal, que era o micro-ondas, tinha que fazer aqui, senão o preço ficava 10% mais alto. E a Whirlpool não tinha conhecimento de micro-ondas. Então tivemos que fazer um acordo tecnológico com a Samsung sul-coreana. Foi quando eles me conheceram. E aí aconteceu uma coisa interessante. A nossa produtividade aqui em Manaus era superior a deles na Coreia. Aí ficaram intrigados com isso. Veio gente aqui para ver o que nós estávamos fazendo. Nós estávamos fazendo simplesmente o seguinte: em vez de usar ciclo curto na montagem final do produto, a gente passou a usar ciclo longo, que dá uma melhoria de produtividade de 45%. Aí eles começaram a ficar de olho em mim, né? Até que um dia me convidaram para tentar entrar no Brasil junto com a Brastemp. A gente fez um projeto a 4 mãos, até que um belo dia deu um pequeno problema. Ambos queriam 51% das ações. Tanto a Whirlpool, que era a maior acionista da Brasmotor, né, Brastemp, como a Samsung. Aí não deu limonada. Só que aí eles falaram o seguinte: Léo Bruno, você está convidado para continuar o projeto da nossa entrada aqui no Brasil, particularmente na Zona Franca de Manaus. Aí eu fiquei com que decisão tomar? Eu não conhecia a coreana direito, nem conhecia muito menos a Samsung, não era conhecida como ela é hoje. Né? Eu fiquei numa dúvida, mas ele deu uma crise nacionalista. Falei, bom, se eu ajudar esse mamute a entrar no Brasil, vai ser bom para o Brasil, vai ser bom para Manaus, vai empregar um monte de gente. Aí vem a parte, né, que a gente precisa também ter formação, que é a parte de pensar no social, né? Além da parte humana, o indivíduo e também a sociedade. Aí eu parti para o sacrifício, falei, ok, eu topo.
topo, fui no escuro, né? Mas está aí a Samsung hoje, que deve estar empregando umas 7 mil pessoas, faturando 30 bilhões de reais ano, né? E recolhendo um monte de impostos, e tudo bem. Tá? Então, mais ou menos essa foi a minha trajetória. Além de ter vindo para cá para montar a Bacia da Amazônia, sendo que na Philips, nenhum brasileiro queria vir para Manaus. Tanto é que aqui, antes de eu ter recebido um convite para vir para cá, só tinha holandês aqui, comandando a Philips. Né? Eu era o único brasileiro dentro da Philips brasileira que tinha interesse em vir para Manaus. Eu já tinha feito projeto Ronton na Amazônia e tinha paixão em ajudar o meu país a progredir nessa região. Né? Aí vim para sempre da Amazônia e acabei ficando e montando a Samsung e depois fiz outras coisas por aqui. Acabei me vinculando também à Federal do Amazonas, a UFAM, né? Porque eles tinham mestrado lá em engenharia de produção que eu ajudei a montar e fui professor até 2017, né? Orientei umas 40 dissertações. Enfim, virei um engenheiro que pôde dar contribuições além da própria engenharia. Virei engenheiro, virei administrador, né? Virei pesquisador. Eu sempre gostei de pesquisar em organizações. Ainda trabalhando como gestor executivo, eu arrumava tempo para dar aula também. Né? Sempre dei aula para pós-graduação. Né? Não tive experiência com graduação. Mas é isso aí. Acho que resume aí. Ô, Léo, entrou aqui mais a Vitória, o Azevedo, a Vitória, a Terena, Maurício, o Max, o Aldir, o Fabrício, o professor Francis Wagner também entrou. E tem uma questão assim, aqui tá falando de um cenário, que a gente está falando de um polo industrial que é o segundo maior polo industrial do país. Né? E a gente está falando de alunos de engenharia, que como você bem pontuou, né? Cada um deles é responsável também por buscar novos conhecimentos, né? Claro, está só esperando das empresas. Exato, não esperar da empresa. Agora, nesse novo cenário em que o conhecimento ele é obtido, o acesso ao conhecimento é muito fácil, digamos assim, né? Que exatamente eventualmente por ser mais fácil de acessar, de repente pode-se achar que o valor é menor, porque a qualquer momento eu posso obtê-lo. Como é que você sugeriria, qual seria a sua sugestão, de acordo com a experiência, para os profissionais, para esses jovens profissionais que estão entrando no curso de engenharia agora, qual o segredo assim, de identificar o que realmente é relevante para o dia a dia deles, né? Quer dizer, ele está tendo curso de cálculo, curso de física, matérias complexas, né, na parte técnica. Qual é a sugestão sua? Como é que ele faz o processo de priorizar? Qual o conhecimento que é aquele lá que o Léo, o Bruno fala, olha, vai atrás desse, vai atrás daquilo. Tem alguma dica nesse aspecto? Olha, uma primeira coisa é o relacionamento do aluno de engenharia com o professor deveria ser tal que o professor deveria ser provocado para mostrar aplicações práticas das coisas. Né? E também, preferencialmente, pedir para os alunos, em grupo ou individualmente, depende de cada caso, fazerem projetos, usando aquilo que estão ali, que está sendo ministrado para eles em aula. Eu acho que a melhor forma de aprender é quando você tem que pôr na prática a coisa. Né? Assim como a melhor forma de ensinar, claro, o próprio professor, a melhor forma de aprender é ensinando. Quando ele tenta ensinar as outras pessoas, ele aprende muito. Né? Todo mundo sabe disso. Agora, o próprio aluno, ele tem que fazer projetos. Os professores deviam estimular os alunos a fazerem projetos dentro da cadeira deles, da disciplina deles, para pôr em prática as coisas que eles estão vendo ali. Tem muita gente que estuda estatística e não gosta de estatística, porque ninguém fala para a criatura, olha, essa parte da estatística você vai usar numa pesquisa, que se for fazer um dia. O que é Qi quadrado? Onde que você usa um Qi quadrado? O que é um coeficiente de correlação linear? Quando você usa? Né? E passa projeto para a turma fazer. E aí, em projeto, você pode direcionar suas preferências. Por exemplo, quando eu dou aula para mestrandos, né, e doutorandos, eu normalmente, além de uma prova final, que é obrigado a ter por lei, que a pessoa escreva, inclusive aqui no Brasil, eu sempre passo ao longo do programa projetos para serem desenvolvidos, né, usando as tecnologias que a gente está vendo em aula, usando o que nós estamos vendo em aula. Tá? Então, sim, mas dentro dessa linha aí, é aquela coisa, o professor tem que estimular, mas o aluno também tem que ser um elemento de provocar isso, né?
Porque Sem dúvida. eu noto, Léo, assim, O aluno tem que desafiar o professor. quando eu ministro aula, eu noto que os alunos, eles têm essa sede por algo que seja prático, que seja aplicável, né? Que seja, né? Uhum. Nesse sentido, o aluno tem que ser um constante elemento para incomodar, de ir atrás, de instigar, é isso? Tem que incomodar. E outra coisa também, a gente não é porque forma que para o processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem é eterno. Tem começo e não tem fim. A gente está sempre aprendendo, particularmente no mundo moderno, onde as coisas evoluem muito rapidamente, né? Muito rapidamente. Nós estamos num mundo aí chamado de VUCA, né? Muita volatilidade, muita incerteza, muita complexidade, muita ambiguidade na forma de ver as coisas, né? Uns acham que o melhor é numa direção, outros acham que o melhor é outra direção. Então nós temos que estar sempre querendo aprender. Se você não perde o espírito de aprendizagem, você vai ser eternamente jovem. Okay? Não, e é engraçado, né, Léo, quando acaba uma graduação, né, a gente fica com aquela coisa, não, agora acabou. Não, agora começou, não é isso? Está começando. Está começando. Eu nunca parei de pesquisar na minha vida. Todo ano eu vou para a Europa em início de junho e apresento lá um paper, tá? No e-Leader Conference, que é uma área que eu gosto de atuar, liderança. Né? Eu apresento um paper. Então eu me obrigo a fazer uma pesquisa todo ano. Agora, Léo, quando você entrou no curso de engenharia, eu lembro que eu fiz engenharia elétrica, você fez mecânica, né? E a gente está com a depois eu ainda tive que complementar em aeronáutica cadeiras específicas lá no ITA, como aluno ouvinte da Embraer. O currículo dele é o ITA, pessoal, só o ITA. E aí é o seguinte, e nessa linha, eu imagino que aqui está falando com alunos de produção, de eletrônica, elétrica, de automação, computação, né? E outros alunos de engenharia. Eu imagino que algumas vezes o aluno que entra na universidade, ele tem a expectativa, vou fazer engenharia elétrica, já vou fazer um circuito já elétrico, não sei o quê, já no na primeira semana, tudo. Ainda que a gente tenha que ter essa preocupação, que a matéria tem que ter vínculo com o dia a dia, teria alguma questão a ser abordada do aluno ter o entendimento da relevância que tem de você ter esse conhecimento básico de cálculo, que vai ser importante um dia, né? Porque algumas vezes a gente não acredita, mas pela sua experiência, não é importante a gente sofrer com física, digamos assim, sofrer com física 1, sofrer com física 2, certo? Não cria casca para a gente? Não sei se você concorda. A gente não combinou essa pergunta, mas o que é que você acha? Não, algumas disciplinas são difíceis, né? Então você tem que encarar com perseverança, né? Tem que ser uma pessoa que tenha a visão que, se está no currículo, deve ter uma serventia futura. Então, seria interessante que a gente procurasse saber por que aquilo está no currículo e aonde que eu vou provavelmente usar a coisa. Tudo que eu aprendi, por exemplo, na formação em engenharia, mesmo falando só da área técnica, foi pouco para trabalhar na Embraer. Entendi. Por exemplo, para calcular um avião, você não usa aquela resistência de materiais que você aprende na escola de engenharia mecânica. Aquilo lá, o avião ficaria pesado demais pelas hipóteses simplificadoras da teoria, não é? Hipótese Saint-Venant, hipótese dessa, hipótese daquele. Você tem que usar o conceito de elementos finitos, que é uma coisa que você aprende em pós-graduação. Não é? Então, elementos finitos, você discretiza uma coisa contínua como se fosse um conjunto interligado de polígonos diversos, triângulos, quadrados, retângulos, pentágonos, hexágonos, e depois alguém tem que fazer um software onde você introduz as cargas solicitantes, né, no avião, por exemplo, e aí o software vai rodar no mainframe, que é um negócio pesado, aí você vai analisar o output para verificar barrinha por barrinha, que tipo de tensão que tem, se é tração, se é flexo-torção, o que é, quanto desloca os nozinhos ali, para você saber se o avião está ok, conceitualmente falando, para depois você testar tudo, para ver se ele passa nos testes, né, que simula tudo que acontece em voo interno. Então, dependendo de que ramo você vai, o que você aprendeu na graduação ele é pouco. Né? Isso significa que você tem que estar sempre procurando se aprimorar, estudar mais. Né? Coisa do gênero. E agora nós estamos entrando na fase... Né? E isso é constante, né?
Isso é É constante. constante. Por exemplo, agora tem um palavrão no mercado aí, né? E periga até está virando moda. Falam, mas não sabem o que estão falando. É a tal da indústria 4.0. Indústria 4.0 é uma integração entre tecnologias, como é? Você agora tem que fazer de tal forma a integração de equipamentos, uma fábrica, por exemplo, não só horizontal, como vertical. Você tem que aproveitar os dados que é gerado por um sistema desse, analisando-os para poder melhorar as coisas. Não adianta nada você levantar um monte de dados e ninguém analisar. Né? Então, tem o negócio tem que ser completo. E há especialistas do mercado que sabem, dominam esses negócios, e ele tem que, cedo ou tarde, nós vamos ter que usar isso nas nossas operações. Inclusive, você vai hoje num contador, o contador hoje tem um contador eletrônico, é paperless, não precisa nem de papel. O cliente manda as informações eletronicamente, o técnico lá usa sistemas tal, e em 5 dias úteis ele tem um balancete pronto, não precisa levar 20, 25 dias como levava antes. Então isso a gente tem que acompanhar, porque não tem sentido mais você levar 25 dias para receber um balancete do teu contador ou do Não faz. teu pessoal de E, controladoria. Né? e nesse aspecto, Léo, eu lembro que eu acho que foi a primeira palestra que eu assisti sua, porque a gente fala o seguinte, né? A gente está no mundo tecnológico, que as tecnologias têm tanta relevância, né? A indústria 4.0 e outras sacadas tecnológicas, né? E aí eu lembro que você falou, poxa, nesse cenário de indústria 4.0, de muita tecnologia, o diferencial é exatamente qual que é, né, Léo? Eu não vou responder, tu Sempre. responder, hein? O diferencial sempre vão ser as pessoas. Sempre as As pessoas, pessoas né? diferenciadas é que fazem as empresas serem diferenciadas. Não se iluda. Por isso que a gente tem, na hora que contrata alguém, é mais importante ver o potencial do que a experiência. Tá? Eu, quando montava meus times, eu ia mais no potencial do que na experiência. Eu tive uma secretária excelente, por exemplo, que ela nunca tinha sido secretária. Trouxe como terceirizada para cobrir uma secretária minha que estava em afastamento por gravidez. Tive que vencer barreiras até do próprio recurso humano, que questionou, pô, mas ela não tem experiência. Eu falei, mas vai ser só temporária, né? Mas eu já tinha percebido que ela tinha potencial para vir a ser uma excelente secretária. E ela não me desmentiu. Terminou o período dela como terceirizada, né? Ela foi admirada por todo mundo. Foi fácil admitir como secretária bilíngue daí, né? Que ela também dominar um pouquinho de inglês. E na primeira oportunidade que tivemos, uma das férias dela, eu falei, ó, eu banco metade, você banca outra metade, vai para a Inglaterra, não em Londres, em outra cidade do interior, mora numa casa de família e estude inglês um mês lá. Ela voltou bala de lá. Ela arcou com metade da despesa e a empresa pagou a outra metade. Aconteceu quando nós montamos aquele Gênesis de tecnologia aqui, que depois foi desativado, existe no papel, mas não existe na prática, né? Por razões outras de Agora, gestão de outras agora, Léo, pessoas. nesse aspecto, quer dizer, quando a gente sai, o engenheiro, que ele tem aquela formação técnica, ele a princípio, as empresas, você está pontuando algo que é interessante, né? Você olhava para o potencial e não necessariamente para a experiência. O Só que a ideal, gente o vê ideal é potencial e experiência. O ideal é ter os dois, mas entre um e outro, eu prefiro o o potencial. potencial. E agora, o aluno que ele está lá fazendo estágio, tudo, algumas vezes as empresas não se equivocam nessa análise. Ele quer um estagiário com experiência, digamos assim, certo? Ou exige requisitos que, a princípio, não fazem parte da capacitação formal de um estudante. Isso não é desmotivador também? E nesse sentido, se é desmotivador, o que é que um aluno pode usar como para criar essa resiliência, digamos assim, de falar, cara, se eu não fui aceito nessa empresa aqui, tudo bem, existe um mundo de oportunidades, né? Como é que o aluno pode encarar isso, digamos assim, de que a cada porta fechada a gente abre mais dezenas de outras oportunidades? Eu encaro o seguinte, Zé Renato, se a empresa tem critérios de seleção para simples estágio, né, uns critérios meio esdrúxulos, não é uma boa empresa para você entrar. É melhor você procurar por Que outras, né? sorte, né? E Que sorte que eu não já é um entrei, mau né? sinal, né? Mau sinal.
cabeça pequena, né? E temos problemas aqui no Brasil que uma boa parte das empresas tem dificuldades em ter uma área de recursos humanos adequada, né, ao século XXI. Tem muita empresa que tem problemas em ter uma área adequada nessa função, né? Então, a gente tem que saber escolher as empresas, porque entrar numa empresa mal escolhida é problema de você, que todo mundo precisa de emprego, né? Mas se você puder ter um pouco mais de paciência e escolher uma empresa mais diferenciada, é melhor. Tá? Porque, na verdade, e algumas vezes, a ansiedade do jovem profissional é aquela coisa, eu preciso dessa vaga, eu preciso disso. E, na verdade, Aham. no cenário de hoje, nós escolhemos também as oportunidades que a gente quer abraçar, não é isso? Porque Exato, exato. nesse cenário são milhões de oportunidades aí que pode ter coisas que pode ser um emprego, pode ser também você empreender o seu próprio negócio, a sua própria Também, atividade, não é isso? também. Você pode ser empreendedor, né? Não precisa ser necessariamente empregado de outras empresas. Tem as duas opções. Mas uma curiosidade que eu queria falar aí a respeito de início de vida, de estágio, de empregos, assim, a forma como a Ford no mundo inteiro fazia para selecionar os seus estagiários era no mundo inteiro, tá? Eles iam nas universidades e faculdades próximas das operações deles e pediam para a secretaria das escolas, veja a importância de a gente fazer um bom curso e concluir o curso em tempo hábil. Eles iam na secretaria e pediam uma lista dos 10 melhores alunos de cada área, engenharia química, engenharia elétrica, eletrônica, mecânica, civil, e a Ford fazia isso, pedia a lista dos 10 melhores alunos, em frequência e em desempenho, em notas, né? Aí o que aconteceu? Eu cheguei do Prato Rondon, né, que foi em janeiro do meu último ano de escola de engenharia, fui lá na escola para ver matrícula e tal, o que eu vejo? Estava eu listado como convidado a fazer estágio na Ford, porque eu era um dos 10 melhores alunos da engenharia mecânica, né? Então, veja a importância de evitar a evasão, entrar, fazer direito, não faltar, né? Ter um bom desempenho, estudar o necessário o suficiente. Não é para você virar um cara que não faz outra coisa na vida, né? Tem que também ter lazer, etc. Mas tem que levar a sério a universidade. Não pode ser um irresponsável ou uma irresponsável que não vai até o fim com as coisas, né? Isso é um primeiro passo para você ser bem empregado no futuro. Não, e algumas vezes, né, Léo, eu vejo assim, o estudante, ele acha que é a universidade que faz a escola, e na verdade é o contrário, né? Nós é que fazemos a universidade, né? A Exatamente. gente não pode achar que a responsabilidade da minha qualidade, das minhas competências se limitam simplesmente aos professores que eu vou ter. Os professores também são um elemento importante para isso, né? Também. Mas Mas os alunos têm que o ser aluno um profissional diferenciado na prática, né? Bom, e faz você fez a FEI, engenharia na FEI, eu fiz na Mauá, éramos vizinhos quase lá, né? isso. Quando eu fiz a Mauá, eu era da quinta turma. Ou seja, nós tínhamos a responsabilidade de fazer a Mauá ser respeitada no mercado. Você teve a responsabilidade de fazer a FEI ser respeitada no mercado. E eu acho que o grupo, tanto o teu como o meu, fez isso direito. Porque hoje a Mauá é uma escola muito respeitada no Brasil e no exterior. Concorda? E a FEI, idem. Não, e é Nós não, legal, e é legal, nós não Léo. tínhamos assim, não tinha uma ajuda do nome, né? Eu tive a ajuda da Politécnica, mas na mestrado, mas a graduação eu tinha que honrar a Mauá, né? E você é FEI. Certamente, Léo, e assim como você, eu também fiz outros cursos depois, e nada me dá mais orgulho do que a minha graduação. Muito mais que qualquer outra formação. E é difícil explicar isso, né? Mas é porque talvez seja no momento da vida da gente que a gente está muito focado para a questão do estudo e a gente está muito concentrado naquilo. A gente está meio que 100% do tempo focado naquele cenário. Exatamente. E é interessante até destacar que você pontuou que a gente recentemente teve uma conversa, eu acho que você estava até presente, com o pessoal do CNI, falando que a UEA vai fazer parte do grupo do STEM, né? Que envolve Isso. o CNI, que envolve outras universidades, entre a Mauá, a FEI e A outras FEI. universidades do Brasil. E pelo que nós conversamos com o pessoal do CNI ontem,
A UEA é a primeira universidade do Norte a aparecer nesse grupo do STEM. Isso. É uma conquista dos professores e dos alunos também, que a gente está Claro, conseguindo estreitar essa relação, não é isso? exatamente. E sexta-feira já temos a primeira reunião para participar do grupo de trabalho em engenharias, né, que o Conselho Nacional da Indústria coordena, né? Exato. Então, quem tiver interesse também, aluno, que tiver interesse de assistir, parece que tem um canal no YouTube do próprio Conselho que abre o espaço para a gente ter acesso a esse tipo de conhecimento. Ô, Léo, quero te agradecer muito aí pela tua fala, destacar aqui as pessoas aqui que tiveram presentes aqui com a gente, a Gabi, o Vitor, o público ficou cativo aqui, não saiu, não arredou o pé. O Carlos Machado, a Fabriane, que é um sinal que estão gostando. O Carlos Machado mandou um abraço, boa noite. O professor Adam é professor de física e eu sempre que eu tenho oportunidade, duas coisas. Eu mando um abraço para o professor Adam, porque ele gosta que eu mande abraço. E a outra é que ele tem um YouTube, um canal no YouTube, que ele faz exatamente isso que você pontuou. Ele explica coisas da física na prática. O que é que eu uso a ótica na prática, né? Então, quem tiver oportunidade, e ele é o coordenador do Pilar Atração, que também é um pilar importante do projeto. A Amanda está aqui, mandar um abraço para a Amanda, para o Vitor. Tem uma sigla aqui, CBSF, eu não sei como é a sigla, se você puder falar o nome aqui, a gente destaca o seu nome também. A Karina, o Alex, a professora Olívia, sempre presente aí, sempre prestigiando, e ela que também faz parte do projeto da Academia STEM. O professor Jucimar, coordenador do projeto, também está presente. O professor Francis Wagner, do Pilar Permanência, que é aquele pilar que nós comentamos sobre a implantação da metodologia ativa. A Vitória, a Terena, Maurício, Max, tem muita gente aqui e agradeço muito aí pela tua fala. Eu faço parte do Pilar Excelência do STEM também. E o professor Léo Bruno faz parte do Pilar Excelência, está estreando aí nós vamos ter uma agenda bem legal assim. Começamos hoje com o professor Léo Bruno, né, que é o cara, simplesmente ele trouxe a Samsung para cá, só isso. Quer dizer, só isso, né, mas ele trouxe essa experiência dele nesse aspecto humano. No dia 10 de dezembro, nós vamos ter uma outra live, também no Instagram, também nesse projeto Grandes Temas, né? O projeto Grandes Temas, ele considera 5 eixos, né? Um eixo que é a sustentabilidade, o outro é a inovação, o outro é o fator humano, que é o que o Léo tanto bem sacou aqui nesse momento, gestão, que também o Léo citou, que o cara é multidisciplinar, multiconhecimento, multicompetência, e o último pilar, o último eixo, digamos assim, é o empreendedorismo, que também é um requisito importante e que vai fazer parte aqui dessas nossas bate-papos. No dia 10 de dezembro, a professora Alíria Bicalho Noronha vai falar sobre felicidade e produtividade, Léo. Olha só que tema legal, cara. Ó, felicidade e produtividade. Será que é possível a gente procurar a felicidade dentro da empresa, Léo, ou só quando eu alcanço a meta? Olha, se a empresa for uma empresa virtuosa, ou seja, onde se pratica virtudes lá dentro, certamente você vai encontrar felicidade dentro delas, além delas serem diferenciadas em resultados. Então, legal. E é curioso, Léo, porque a gente está aqui com uma audiência bem interessante, que nós temos cerca de 200 alunos bolsistas, certo? Além de outros alunos que participam do Participando. E a gente já está dentro do pilar Permanência, a gente já está desenvolvendo algumas capacitações de empreendedorismo, tudo. E é impressionante o quanto esses alunos ficam presentes o tempo todo, né, e participando. Quer dizer, há uma sede pelo conhecimento. Isso é muito legal. E outra coisa, dia 17, dia 10 é a Lília, e dia 17, o professor Vanderly. O professor Vanderly é o presidente da associação da ABENGE, Associação Brasileira de Ensino de Engenharia, certo? E ele vai falar sobre novas perspectivas da engenharia, e é um tema também muito efetivo, muito presente no nosso dia a dia. Então, quero agradecer a todos aí é o nosso primeira live, nosso primeiro evento do Pilar Excelência no aspecto dos grandes temas. A gente vai trazer outros temas, daqui a 2 semanas mais um tema. E, Léo,
agradecer demais aí você aí que está aí compartilhando essa tua experiência e ter esse teu expertise aí com essa turma interessada e sedenta por conhecimento. Ok, eu que agradeço a atenção de todos aí e a paciência para nos ouvir. Um abraço a todos. Tá bom, um grande abraço, pessoal. E vai estar na live, vai estar no IGTV. Compartilhem com os colegas e daqui a 1, 2 semanas a gente está de volta aí com mais um tema. Muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Depende do horário que você está assistindo. Até mais. Tchau, tchau.